Boa noite, igreja. Boa noite. Boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria só de saber quem nos visita pela primeira vez. Temos visitantes. Temos alguém que nos visita pela primeira vez? Ali, ó. ó. Se puder ficar em pé para toda a igreja ver, por favor. Aí, glória a Deus. Seja bem-vinda, querida. Sejam bem-vindos, queridos. Seja bem-vindo, bem-vindo, bem-vindos. Amém, amém. Mais por aqui? Por aqui não? Não? Ah, do 10º Triângulo? Ah, que bom. Que bênção. Glória a Deus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Bom, então são muito importantes para nós. Algumas pessoas que não nos conhecem, nós precisamos nos apresentar, né? O meu nome é Alberto. Eu sou a Inês do Alberto. E eu sou Alberto da Inês, que me pertence. Ela me pertence. Nós nos pertencemos. Nos pertencemos. E hoje é um privilégio para nós estarmos aqui falando sobre família. Dia Internacional da Família. Tem Dia das Mães, Dia dos Pais, e a gente sempre fala, né? Dia das Mães é todo dia, Dia dos Pais todo dia, e Dia Internacional da Família, todo dia é Dia da Família. Amém? Porque o que nós queremos ver hoje é isso, uma instituição criada por Deus. Amém? A família é um projeto de Deus, e a família deve ser o sentido da nossa vida. O sentido da nossa vida deve ser a família, de onde nós viemos, porque ela vem de Deus. E tudo que vem de Deus para nós, se nós entendemos que isso é de Deus para a nossa vida, é o sentido da nossa vida. Amém? Amém. E por que Deus criou a família especificamente para que o homem e a mulher tivessem um relacionamento com ele e para que nós tivéssemos um relacionamento um com o outro. Propósito específico de Deus na criação da família, na instituição da família, é relacionamento. E relacionamento é tudo para nós, né? Nós nascemos para interagir, nascemos para socializar. A gente vê isso nos bebezinhos, né? Eu já estava brincando com o bebezinho e ela começou a rir para mim, coisa mais lindinha, que a Kátia já adotou. Hoje a gente tem um contexto de família, um contexto familiar que é envolvido por sofismas, né? A gente vai ver um pouquinho de sofisma lá em Gênesis, quando Satanás entra na história ali da humanidade e engana, porque um sofisma é uma verdade distorcida, né? É um engano da verdade. É quando você usa uma verdade para enganar alguém e distorce aquilo. Foi exatamente o que Satanás fez e é exatamente o que nós temos hoje. Então, vivemos um momento de ideologia libertária. O que é essa ideologia libertária? Que envolve os corações das pessoas, que envolve os corações das crianças, dos jovens, dos idosos, dos adultos mais maduros, e tem envolvido assim de uma forma muito poderosa, eu diria, né? Muito forte. A ideologia libertária, ela exalta a liberdade do homem. Ela exalta a liberdade no sentido de eu sou livre para decidir o que eu vou fazer da minha vida. Doa quem doer. E o mais importante é que eu seja feliz. A autodeterminação. Eu determino sobre a minha vida a felicidade, mesmo que isso signifique que o outro morra. E esses conceitos são característicos dessa ideologia libertária que nós vivemos hoje. E isso entra como na nossa mente, no nosso coração e na nossa casa? Pela mídia, especificamente. Mas também pela educação, pelas filosofias que nós ouvimos, pelas palestras, muitas vezes por cristãos também, dentro da igreja. Nós ouvimos ideologia libertária, que nada mais é do que o humanismo, onde o homem passa a ser o centro e não Deus. Então, hoje a gente tem um contexto de famílias destruídas por conta dessa ideologia,
que enche o coração do homem, enche o coração da mulher, e cada um quer viver para si somente. Então, nós já passamos por esse caminho, não é aqui que a gente vai contar o nosso testemunho hoje, muitos já conhecem, muitos não, mas um dia nós entramos por essa linha de pensamento e nos separamos. E fizemos tudo errado, porque o que importava naquele momento era que eu fosse feliz, era que ele fosse feliz. Mas a gente sabe que quando a gente vai por esse caminho dessa ideologia firmada na determinação humana do homem especificamente, humanista, ela dá errado. Porque o fim do homem, o fim das coisas desse mundo é morte. A gente sabe que lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O domínio de todas as coisas foi entregue a Satanás. O domínio do mundo, do sistema mundial, foi entregue a Satanás. E nós, cristãos, muitas vezes somos enganados por essa ideologia que vem dele, desse sistema onde nós estamos inseridos. Se nós não atentarmos muito bem à verdade de Deus. Só que nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim. E é interessante percebermos uma coisa importante, que quando os discípulos de Jesus o questionaram sobre a questão do divórcio, pode, não pode, não é esse o assunto de hoje, mas é para explicar sobre o divórcio, para explicar sobre separação, para explicar algo sobre o casamento, Jesus disse assim: não era assim no princípio. Então, se Jesus, a falar do casamento, a falar de um relacionamento, ele se reporta ao princípio, nós não podemos fazer nada diferente disso. Então, se nós quisermos saber como é que deve funcionar essa instituição criada por Deus, o casamento, a família, nós precisamos se ater a algumas questões importantes de que ele fala na sua palavra lá em Gênesis. Nós vamos falar alguma coisinha bem rápida, por conta do tempo. Se vocês quiserem se aprofundar, os convido a participarem da Escola de Servos, do culto de domingo pela manhã. Nós temos trabalhado esses assuntos, está sendo muito legal, muito bênção. Venham para se aprofundar. Mas hoje nós queremos falar alguma coisa muito simples. E a primeira coisa que é importante nós fixarmos, que todo mundo já sabe, é que Deus que criou o homem. Lá em Gênesis capítulo 1, é quando Deus cria o homem, ele capacita o homem com poder de governo. Ele criou o homem para que o homem administrasse a terra. Deus cria o homem para que esse homem multiplicasse e povoasse a terra. Deus cria o homem para que o homem dominasse sobre os animais. Então, o homem foi criado com total capacidade de governar a sua vida junto com Deus. Porque esse ato de Deus criar o homem é um ato da soberania de Deus. Deus é soberano. E quando Deus cria o homem, ele coloca algo importante no homem que nós nem nos damos conta, mas é a respiração. Deus sopra no homem o fôlego de vidas. Deus sopra e dá capacidade do homem de viver. Então, o homem, acredite ou não em Deus, ele só vive porque Deus é soberano. Ninguém consegue viver se Deus não manifestar sua soberania e misericórdia. Então é importante nós pensarmos, retomarmos isso, que Deus criou um homem com capacidade de vida, de produzir vida e de governo. Criou um homem do sexo masculino, criou um homem do gênero masculino, criou um homem para ser homem.
Deus cria esse ser. Mas esse ser não podia ficar sozinho, né? Não poderia Tinha ficar que ter sozinho. a coroação, essa criação tinha que acontecer. E o homem está lá, né? Recebe de Deus assim aquele jardim maravilhoso, aquele lugar maravilhoso para morar, dá nome a todos os animais. Aí ele chama um animal macho e o animal fêmea. E ele começa a dar nomear cada um. E Deus dá esse governo para o homem. E uma capacidade intelectual uma capacidade, incrível. Isso, a semelhança de Deus. Semelhança de né? Deus. Essa semelhança natural que ele tinha com Deus. E moral também, né? Ele foi feito moralmente semelhante a Deus. Ele não tinha pecado. Nenhum pecado. Então, é importante que o homem, na sua origem, ele foi criado com a capacidade plena de não pecar. De não pecar. Ele tinha toda a condição de dizer não, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a sua moralidade era de impecabilidade, como Deus, a semelhança de Deus. Ele tinha toda a condição de dizer não. Ele foi criado sem pecado, mas com a condição de não pecar. Todo esse panorama da criação da família, vocês vão encontrar em Gênesis de 1 a 3, né? De 1 e 2, ali a gente vê a criação do homem, criação da natureza, dos animais, do céu, da terra, a separação, e também da criação do homem e da mulher e da união dos dois, a instituição da família. Em Gênesis 3, a gente vê o que aconteceu depois quando eles decidem pecar, né? Que é a situação que a gente está. Mas aí, o homem estava lá, bem feliz, né? Não sei. Bem feliz ele estava, porque ele deu o nome aos animais, ele estava lá com Deus, satisfeito. Mas Deus, em sua infinita soberania, como o Alberto disse, sabe qual é cada uma das nossas necessidades. Até a que a gente nem imagina que a gente tem. E talvez, eu digo talvez, porque o homem não pediu nada para Deus. Mas Deus viu que ele tinha necessidade de uma mulher. Então, a palavra de Deus diz lá em Gênesis 2,18, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. E aí Deus faz uma mulher, não tira nem da cabeça para ser superior, né? Nem tira dos pés para ser inferior, tira do ladinho da costela para ser uma com ele, assim, ó, juntinhos, dois, né? Vão dominar juntos na criação, vão ajudar o Senhor ali como mordomos fiéis na criação. No princípio foi assim que Deus pensou a família. Não tinha um maior que o outro. Tinha quem foi criado primeiro, que sim exercia um governo sobre a criação com Deus, e quando Deus viu que o homem estava sozinho, ele lhe deu uma ajudadora, uma auxiliadora idônea, que fosse igual com ele no poder, na capacidade, no domínio sobre a criação. E aí a gente vê lá não, a gente vai ver isso depois, né? Mas ali lá em Efésios 3:20, fala, amor, fala, pode falar. Comunicação não violenta. É um outro tema, né, Sil? É interessante que quando Deus olha a necessidade que o homem teria de uma auxiliadora, e a gente fica brincando, né, que ele não era feliz, mas ele não tinha mesmo alguém que se fosse par. Deus providencia uma mulher para ele. Mas para que essa mulher viesse, ele dorme. Então tem uma palavra para os jovens. Tem jovens solteiros aí? Levanta a mão assim. Pode levantar, jovens solteiros aí. Solteiros. Tem alguém sozinho necessitando de um igual, de um auxiliador, olha, de um idôneo. Tem alguém? Olha só, Deus sabe da tua necessidade. Vem comigo aqui, vem comigo, jovem. Vem comigo. Aprenda a descansar em Deus. Descansar. Quando tu dormir e descansar em Deus, Deus vai trazer alguém, ou da costela ou não, mas seja homem ou mulher, mas aprenda a descansar em Deus. Dorme, não fica procurando, porque Deus sabe a tua necessidade e sabe o momento certo de trazer, segundo
a expressão bíblica, né? O teu varão, a tua varoa. Descanse em Deus. E uma coisa última que eu quero falar, essa questão da mulher idônea, né? E a gente confunde um pouco com papéis, subpapéis de mulher. Subpapéis é uma coisa bastante ruim, mas a gente vê muito isso. E eu queria só nos lembrar de quando Deus fala dessa mulher auxiliadora, ajudadora, o que Ele usa ali? Ele usa uma expressão que é Ezel. E a mesma expressão que é usada quando fala de o Deus que provê, o Deus ajudador, o Deus auxiliador. Então, os casados, levanta a mão os casados aí. Casados, levanta a mão. Aí, beleza. Fica com a mãozinha assim, fica aí. Se eu quiser ver como o Deus auxiliador age, maridos, olhem para a mulher. Ela é a figura do Deus ajudador na nossa casa. Amém? Glória. Ninguém trata Deus de uma forma subjugada. Ninguém trata Deus de qualquer jeito, né? É sério isso. A mulher é a figura do Deus auxiliador na nossa vida. Fechei o parênteses. Amém. Interessante aqui que Deus faz cair pesado o sono, viu, gente? Não um soninho, não. Eu vou descansar, Senhor, eu estou aqui descansando, mas está ansioso, palpitação no coração. Não, é pesado o sono, o Senhor fez, né? O homem dormir para que ele pudesse fazer ali a primeira cirurgia da história e tirar a mulher do homem. E o que Deus diz ali quando ele cria a mulher, em Gênesis 2, de 21 a 25, nós não vamos ler tudo, mas nós vamos ler ali o 24. Quando ele entrega a mulher para o homem, ele diz assim, portanto, o homem, 2:24, Gênesis 2:24, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E ainda no 25, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. Lar perfeito. Sem nada para esconder. Sem nada para se envergonhar. Homem e mulher eram transparentes. Aqui fala nus é físico, não tinha roupa mesmo. Mas a gente pode entender que também eles não tinham nada para se envergonhar, né? Quantos relacionamentos no casamento se tem vergonha do corpo que tem, do jeito que é, né? Mas como era Adão e Eva? Não era o Ken e a Barbie, né? Não era. Mas enfim, né? Como Deus fez? Deus é perfeito, Ele faz tudo perfeito. Como tu é a perfeição de Deus. Tu precisa te enxergar como uma criação de Deus. Criação não, mas como alguém que foi feito por Deus, tecido por Deus dentro de um ventre. E assim como tu é como Deus queria que tu fosse. Então, tu precisa te aceitar assim. Tu precisa acreditar que isso que tu é de Deus. Amém? Amém? E se tu não te aceitar assim, parênteses, né? Como é que o outro vai te aceitar? Então, a gente precisa se aceitar primeiro como a gente é, se amar para o outro nos amar, né? Mas, enfim. Então, faz assim, peraí. Maridos, olhe para as mulheres aí, por favor. Quem está com a mulher aí? Olha quem está com a mulher. Olha aí. Quem não está, visualiza. Visualiza. Fecha o olhinho. Visualiza. Estou visualizando. Fecha o olhinho. E fala assim para ela, como Deus foi bom comigo. Glória. Parou por aí, só. Chegou. E aí Deus une os dois. Deus cimenta homem e mulher. Né? Isso é uma expressão legal. Uma expressão legal, que quando fala de unir, a gente vai falar depois, mas a gente vai unir. É uma palavra que dá a ideia de cimentar. Deus cimenta o homem e a mulher. Claro que não ia colocar cimentar, mas é unir. Mas qual o sentido? Vamos pensar na construção civil. Né? Muitos aqui vêm da construção civil.
alguns não, mas a maior parte entende essa questão da construção civil. Se eu pegar 2 azulejos, e passar semente cola, e grudar um azulejo no outro, e submeter ao calor, para que realmente seque esses 2 azulejos grudados um no outro. Qual é a possibilidade depois de separar esses azulejos um do outro? Minhoca está aí? Márcio. Márcio, minhoca. Não é minhoca. Márcio está aí. Está gravando. Está vendo? Já fez fazer uma gafe agora aqui. Cadê o Márcio? Márcio sabe tudo de semente cola. Se eu tentar separar essas 2 peças, uma delas quebra, se não as 2. E se elas não quebrarem, elas vão levar parte uma da outra. Então, a ideia do unir é isso. Deus fez o homem para ficar colado. E a não ter possibilidade de quebrar, não tente separar. Foi isso que Jesus disse. Não era assim no início. Fecha parede, pode ir. E quando Deus torna os 2 uma só carne, né, ele proporciona a esse homem e essa mulher o lar perfeito. Então, eles poderiam comer de todas as frutas, todas as verduras, tudo que a terra produzisse. Detalhe, parênteses de novo, não comiam carne. Não comiam carne. Ainda não comiam carne. Hã? Desastre, que coisa. Não tinha churrasco, não tinha churrasquinho, não tinha salsichão. Tinha só legumes, verduras, frutas, porque isso faz bem para o homem, né? Isso é saudável. A gente sabe, eu não sou vegetariana, não estou fazendo nenhuma apologia a veganismo. Amo um churrasco, podem convidar a gente vai e come bem. Mas lá no princípio não era assim. A carne começou a ser comida depois do dilúvio, porque não tinha como nascer as plantas e as árvores antes para o homem comer. Então o Senhor autorizou que os animais fossem mortos. Mas enfim, era tudo perfeito. Eles tinham intimidade com Deus, que vinha na viração do dia todas as tardes conversar com eles. Eles tinham intimidade um com o outro e era prazerosa. Não era só para ter filho. Eles tinham intimidade um com o outro e era prazeroso, como deve ser hoje. Deve ser prazeroso. Não vou falar numa linguagem mais clara, porque a gente tem criança aqui ainda, mas todos estão me entendendo que o prazer é necessário. Não pode ser imposto. Não pode ser à força, não pode ser cobrado. Precisa ser prazer para os 2. Precisa ser bom para os 2. Isso também é assunto para um outro BeHappy. Ou, né, um retiro de casais mais certo, assim. Eles podiam fazer de tudo. Não tinha poluição sonora, não tinha doença, não tinha morte, não tinha dor, não choravam, não tinha conflito. O homem e a mulher não brigavam, não tinha DR, gente. Olha que coisa boa, não tinha. Era difícil acreditar isso, né? Olha, mas era tudo de bom. Não tinha comunicação violenta, amor, não tinha. Não tinha zoinho virando. Era um ambiente perfeito. Era perfeito. Nem olhinho virando não tinha. Paraíso. Por isso que chamam de paraíso, né? Que beleza. Paraíso não tem DR. Começa assim, paraíso, não tem DR. Casal e a mulher perfeitos, maravilha. Tudo de bom. Deus é muito bom. E Deus coloca os 2 como administradores de toda a terra. Eles eram mordomos do Senhor. Eles serviam a Deus naquele lugar. Era tudo perfeito. Imagina tu com o próprio Deus lá, o melhor líder que alguém possa ter, né? Com o próprio Deus sendo teu líder ali, governando contigo, ensinando para você como lidar com todas as coisas. Todo amor, só love no lugar. Cuidar da natureza, não tinha espinhos, não tinha abrolhos, não tinha cardos, não tinha nada de ruim na natureza. Governar sobre a terra e a criação juntamente com o Senhor. Era tudo de bom, né? E era tudo de bom ainda, e Deus tem uma conversa bem séria com eles, né? É isso aí, porque Deus sabia todas as coisas.
o homem precisava se conhecer. E Deus deixa um ambiente muito favorável a que esse relacionamento fosse perfeito, porque Deus cria o homem perfeito, a mulher perfeita, o ambiente perfeito, e tudo era perfeito. Mas o homem foi criado com vontade, com livre-arbítrio. E o homem precisava se conhecer. Então, nesse ambiente, Deus estabelece um limite. E sempre um limite é para o nosso benefício. Quem não tem limite, entregue a si mesmo, sofre. O limite é para o nosso benefício e Deus, quando Ele estabelece limites, Ele é muito claro. E Deus não deixa dúvida do que Ele quer. Por isso nós incentivamos, sempre que lê a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é perfeita e é boa e é simples para se ouvir e é claro aquilo que Deus tem para a nossa vida. Porque foi que Deus fez lá. Ele colocou todo aquele jardim à disposição, mas disse para Adão e Eva, olha só, esta árvore aqui, ó, o fruto dela não pode comer. Deus estabelece um limite para que o homem soubesse quem ele é, porque Deus já sabia. Porque quando Deus estabelece um limite, Ele diz assim para o homem, olha só, o dia que tu comer dessa fruta, vai acontecer 2 tipos de morte. Uma morte espiritual e, por consequência disso, vai ser introduzida no mundo, na raça humana, a morte física. Presta atenção, Adão. Deus estabelece um limite e fala quais seriam as consequências se esse limite fosse ultrapassado. Deus nunca cobra nada de nós porque Ele não colocou limites. E sempre os limites, meu querido e minha querida, são muito claros. E esse homem olha isso. Ele entende essa direção. E o legal aqui é que essa direção foi dada primeiro para Adão. E depois nós vamos ver no discorrer, a Inês vai entrar agora no outro ponto, que Eva sabia disso. Então havia uma comunicação perfeita. Então aquilo que Adão recebeu de Deus, ele passou para sua mulher, para Eva. Esse era um ambiente perfeito, o relacionamento era perfeito, um relacionamento tão perfeito também espiritual. O que esse homem recebia de Deus não ficava só para ele. Ele passava também para a mulher. E o que acontece? Mesmo com essa clareza de limites e a verdade da consequência, mesmo assim, acontece aquilo que a gente já sabe. A mulher vai. Então, aí Satanás, que já havia caído, ele entra na serpente, um animal que a mulher dominava, que o homem dominava. Eles tinham domínio sobre todos os animais, certo? Tinham? Sim ou não? Tinham. Sim ou não? Sim. Serpente era um animal que estava ali, inofensiva, até que Satanás entra nela. E ela engana a mulher. Ela usa a palavra de Deus. Olha a sutileza. Olha como a ideologia libertária entra na nossa vida, na nossa casa, com sofismas, verdades invertidas, para que a gente faça aquilo que o nosso coração quer fazer, na verdade. A gente só é enganado pela nossa própria cobiça. Lá em 1 João 2,16, diz que a cobiça dos olhos, o desejo da carne, a soberba da vida, são coisas que estão no mundo e que nós nos deixamos enganar por isso. Nós só pecamos por aquilo que nós cobiçamos. E a mulher estava lá, perto da árvore do bem e do mal, a árvore que o Senhor deu limite. Vocês podem comer todas, até da árvore da vida vocês podem comer.
Mas da árvore do bem e do mal, não. Não comam. Eu queria ler a conversinha aqui. Isso. É só para a gente ver a sutileza, como acontece as mentiras, os enganos. A serpente vem, a gente já sabe da história, e ela faz uma pergunta. Foi assim que Deus disse? Coloca em xeque uma revelação de Deus. Será que é isso mesmo? Será que Deus disse isso, mas não quis dizer aquilo? Esse é o método que é de Satanás. De pegar a revelação de Deus e trazer um sentido que não é o que Deus revelou. Esse é o método. Muito usado, inclusive. Respondeu a mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. A mulher coloca mais severidade nessa orientação, né? Ela fala que não pode nem tocar. Deus disse que não podia comer, não pode nem tocar. E ela fala isso para a serpente. E olha a resposta da serpente. Disse a serpente à mulher: com certeza não vai ser isso. Deus te ama. Acha que Deus vai querer que vocês morram só porque comeu uma frutinha? Só porque ultrapassou um pequeno limite? Não, Deus não é assim. Deus não é desse jeito. Na verdade, Deus sabe que no dia que vocês comerem esse fruto, vocês terão os olhos abertos e serão igual a Deus. A sutileza de Satanás. Distorcendo o que Deus disse e dizendo para a mulher que o centro agora do universo não era mais Deus, era ela, porque ela poderia ser igual a Deus. Conhecedora do bem e do mal. Soberba da vida. A soberba precede a ruína. Quando nós achamos que sabemos, a gente pode morrer ali na esquina. A humildade é que precisa ser, que envolver o nosso coração. A humildade precisa estar dentro de nós e dentro do nosso pensamento, revestir as nossas ideias, aquela humildade de Jesus. A humildade que está sempre aprendendo, está sempre buscando de Deus, mas sem se prevalecer, achar que sabe mais do que Deus. Ou querer ser igual a Deus. O que Satanás quis fazer com o homem, com a mulher naquele momento, e ele usou a mulher, porque não foi a mulher que recebeu a mensagem diretamente de Deus, ele foi ali na mulher, né? E 1 Timóteo diz que não foi o homem que foi iludido. O homem não foi enganado. O homem comeu porque quis comer mesmo, né? Outra responsabilidade aí bem séria para o homem. A mulher foi enganada. Satanás foi lá e jogou uma lábia nela e ela caiu na história de Satanás. Pegou o fruto, comeu e, não satisfeita, deu ao seu marido, que não questionou, comeu com ela, e só quando os dois comeram é que o pecado entrou no mundo. É que a coisa ficou feia. É que as trevas prevaleceram. É que eles mudaram o governo. E aí a gente vê a mudança, a inversão de papéis. Satanás tinha mais domínio sobre o homem do que Deus. O homem entrega a Satanás a sua vida. Ele entrega os seus desejos ao diabo. A mulher também. Os dois se envolvem numa vergonha e num medo e se escondem de Deus. Eles fogem um do outro, porque eles se envergonham um do outro, se cobrem, para que um não veja a transparência, o pecado do outro, para que um não veja, não que era o corpo ali, mas que eles se envolveram num medo e numa vergonha. A vergonha, o medo, a gente vê a inocência de uma criança que ela não tem vergonha e medo de nada. A inocência, ela não tem consciência do pecado.
Por isso ela não tem medo e vergonha. Quem coloca medo e vergonha nas crianças somos nós adultos que já temos isso no nosso coração. A gente vai crescendo e vai ficando com medo e vergonha conforme a gente vai cometendo erros por causa da nossa natureza pecaminosa. E nesse momento, e a palavra de Deus diz lá em Romanos 5:12, que o pecado entrou no mundo por um homem. Por um homem o pecado entrou no mundo. Aí a gente vê que a responsabilidade que estava sobre o homem permanece hoje ainda. O homem recebeu de Deus uma palavra de governo sobre a criação, de mordomia sobre a criação, de cuidado com a sua esposa, e ele não teve. E quando Deus questiona ele, lá em Gênesis 3, pergunta: Adão, o que tu fez? Onde estás? Aí Adão aparece timidamente e diz: Senhor, eu tive medo, me escondi, porque a mulher que tu me destes, culpa o Senhor, culpa a mulher, se justifica, e assim a gente segue, né, nos casamentos. Um justifica no outro seus erros, ninguém quer assumir nada. Eu sou assim, um sem vergonha, porque tu também é. Eu sou assim, uma grossa, porque tu também é. E assim segue a humanidade. Nós justificamos os nossos erros, o nosso comportamento no erro do outro. Isso não é de Deus. E a primeira coisa que eles fizeram é se afastar de Deus. O pecado faz afastar de Deus. Gente, isso aqui é uma coisa que a gente tem que refletir. Quantos casamentos que nós, já ao longo de alguns anos, que nós tratamos, e quando a coisa está difícil num relacionamento, o que nós constatamos em todos é que já estão se escondendo de Deus. Um ou outro já está se escondendo de Deus, ou os dois. Como se isso fosse possível. Como se fosse possível, né? Deus sabia de tudo ali naquele cenário. Deus sabia onde o homem estava. Deus sabia o que o homem e a mulher tinham feito. Mas o Senhor chamou por eles. Por e quê? assim o Senhor continua fazendo. E por que chamou? Se já sabia. Sabe, porque Deus nos ama tanto, que mesmo no nosso erro, quando nós estamos dispostos a restaurar aquilo que foi do início, Deus nos dá sempre a possibilidade de confessar e se arrepender. Deus sabia, mas Ele queria que o homem se conhecesse e entendesse que Deus sempre vai buscar o homem. Sempre o homem está sendo olhado por Deus. E Deus chama o homem para que o homem se arrependa. Foi o que Ele fez. O Senhor cobriu o homem e a mulher. O Senhor faz roupas novas para eles. Foi o primeiro sacrifício de sangue. O primeiro animal morto da história. Alguém tinha que morrer. Isso mostra lá, aponta para a figura de Jesus Cristo. Então o Senhor sacrifica um animal, tira a pele daquele animal e faz roupas para o homem e para a mulher, para os cobrir devidamente. O Senhor os chama para cobri-los, para perdoá-los, para auxiliá-los a seguir uma vida, ainda que com o pecado no coração, ainda que depois de terem feito tudo desconforme a vontade de Deus, o Senhor ainda os busca. O Senhor é rico em misericórdia. Sim. Ele não é um Deus que vira as costas, Ele não é um Deus autoritário, Ele não é um Deus mau. Deus é antes, Ele é justiça, mas antes Ele é amor. Ele é totalmente amor. E aí a gente vê que, né, em tudo isso, em toda a criação, a gente vê princípios bíblicos de Deus estabelecidos para a família, para o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento do homem com o outro. Princípios que seguem nas famílias, que Deus não mudou. Porque Deus não muda, a sua palavra permanece para sempre. Os mesmos princípios de Gênesis são os princípios que nós precisamos ter hoje. E se nós
como casais, como família, e aqueles que vão construir família, os jovens que vão começar a dormir, mas não é para dormir assim, ficar dormindo o dia inteiro para esperar, não é isso, vai trabalhar, acorda cedo, vai trabalhar. O dormir aqui é no bom sentido, assim, de descansar em Deus, entendeu? Estão me entendendo, né? Deus sempre vai nos buscar. Sempre. Sempre Ele quer que nós tenhamos uma vida melhor. Então, se nós, relacionamento conjugal, são pessoas diferentes. Nós vamos falar um pouquinho agora das diferenças, pouquinha coisa. Ele quer que nós sejamos felizes, um com o outro. Oxalá todos nós ficássemos recapitulando sempre esses princípios do casamento em Gênesis. Talvez a nossa vida fosse um pouco diferente nos nossos casamentos. A gente buscar a origem. Como é que eu me relaciono? O que eu tenho que fazer? Como é que Deus criou isso? Afinal, quem criou a família foi Ele. Ele tem um manual, que é a palavra de Deus. E Ele não fez nada para dar errado. Olha, Deus não criou alguma coisa para dar errado no final. Criou para dar certo. E por que dá errado? Porque nós esquecemos dos princípios. E claro que Deus não está aqui nos acusando de nada, mas nos alertando, porque nós, seja solteiros, aprendendo isso, seja recém-casados, sejam casados mais tempo, sejam casados há 41 anos ou mais, tem gente casados há mais tempo aqui. Nós temos sempre que repensar os princípios de um casamento perfeito. Dá para ter um casamento perfeito? Quem acredita que dá para ter um casamento perfeito, levanta a mão aí. Vamos ver. Oxi! Eu poucos, acho que é hein? pouco, né? Poucos, hein? Dá para ter? Não dá para ter um casamento perfeito? Sim ou não? E casamento perfeito significa sem problemas? Não, gente. Casamento perfeito é quando eu cumpro os princípios e aí eu tenho transparência, eu busco a Deus, eu estou disposto ao arrependimento, à confissão. E isso é um casamento perfeito. Então nós precisamos. E por que hoje não acontece? Se isso é uma coisa legal, boa, o que é que nós estamos fazendo com a instituição criada por Deus, casamento? O que é que nós estamos fazendo? A sociedade está corrompida. E nós estamos vendo isso. Deixa eu ver aqui. O tempo já está indo. A sociedade está corrompida. O que nós precisamos fazer? E a sociedade, nós sabemos que a sociedade ela é formada de famílias. E cada vez mais as nossas famílias estão sendo bombardeadas com enganos. E nós queremos passar rapidamente sobre alguns princípios, agora para encerrar, de como Deus é. E nós temos que aplicar para a nossa vida em todos os aspectos. São esses princípios. Mas nós queremos parar um pouquinho para pensar em relacionamento agora, como nós temos feito desde o início. E a primeira coisa importante que nós temos que saber é que Deus é soberano. Sabe por que tu tem essa mulher do teu lado? Sabe por que tu tem esse marido do teu lado? Porque Deus é soberano. Simples assim. Então, se nós entendermos isso, nós vamos entender que o nosso relacionamento é fruto da soberania de Deus. Mas claro que nós podemos prejudicar isso. Mas nós temos que entender que Deus está acima de tudo. Amém? Deus é soberano em todas as coisas. Por que Ele te criou? Por que Ele me criou? Por que Ele nos criou? Porque Ele é soberano.
Um outro princípio é o caráter de Deus, que foi estabelecido desde o princípio, quando ele cria o homem e a mulher à sua semelhança. E ele organiza tudo e diz para o homem e para a mulher como eles deveriam ser. A Bíblia, na verdade, a gente não tem tudo que foi conversado nas tardes que o Senhor visitou o homem e a mulher. A gente tem aqui o resumo, é um mínimo, né? Mas nós sabemos, pela palavra de Deus, qual é o caráter do Senhor. Nós sabemos. E a vontade de Deus é que o nosso caráter seja como o dele. E se reflita no relacionamento. Se reflita no relacionamento. Eu preciso ser com o meu marido, ter com o meu marido, agir com ele com o caráter de Cristo. Eu tenho que amá-lo independente de que ele é e do que ele faz. E vice-versa. E vice-versa. O amor incondicional, o respeito. O perdão faz parte do caráter de Jesus, de Deus. Para eu poder ter um bom relacionamento, eu preciso que esse perdão, que é o caráter de Cristo manifestado em amor na cruz, faça parte do meu relacionamento. Por quê? Porque eu fui tão perdoada pelo Senhor de todos os meus pecados, como é que eu não vou perdoar o meu marido? E jovem, vou falar para os jovens agora. Jovens, vocês conseguem perdoar as pessoas, os familiares, aqueles que o cercam? Vocês conseguem perdoá-los incondicionalmente? Não responda. Se vocês não conseguem perdoar ainda, não casem. Se não conseguem perdoar seus pais, porque se não conseguem perdoar casamento seus sem irmãos, perdão não dá certo, porque muito nós complicado. vamos invariavelmente errarmos. Sim, em todos os relacionamentos tem conflitos. Sempre nós vamos ter diferenças. Se nós não aprendermos a andar no caráter do Senhor, refletir o caráter de Cristo, as coisas ficam bem complicadas no nosso casamento. Outro princípio Que Deus nos deu foi mordomia, de nós cuidarmos daquilo que Ele nos deu. Então, se eu tenho uma esposa, se a esposa tem um marido, se nós temos uma família, isso foi uma dádiva de Deus. Então, nós temos que administrar isso, porque não é nosso, é de Deus. A nossa família pertence a Deus. Nós cantamos hoje, serviremos ao Senhor. Então, esse é um princípio fundamental. Quando Deus coloca o homem no jardim, Ele coloca o homem para cuidar do jardim. Então, tudo que Deus coloca sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida, nós temos que ser bons mordomos. Nós temos que administrar de uma forma correta. Como é que nós estamos administrando o nosso casamento? Outro princípio é o semear e colher. Lá a gente viu que o homem semeou, foi dada ao homem um limite. E ele comeu o fruto, ele ultrapassou aquilo que Deus disse, ele não obedeceu ao Senhor. O que ele colheu? Separação de Deus, vergonha, medo. Ele colheu o fruto que ele semeou. E no nosso casamento não é diferente, na nossa casa não é diferente. Às vezes nós falamos que é culpa de Deus, né? Nós achamos, tudo a gente diz assim, por que Deus não muda Senhor, a minha vida? a mulher que tu me deste. O homem que tu me deste, Senhor, como assim, Deus? Como é que pode não melhorar? Eu clamo tanto. Mas, de repente, a gente caminhou por um caminho que não foi um bom fruto. A gente não semeou bem aquele caminho. A gente não semeou bem aquele jardim. Nós nos separamos por 4 anos. A semeadura não foi boa. Nós colhemos um fruto amargo. Semear e colher é um princípio de Deus. Quando um casamento não está bom, a culpa não é só de um. Eu preciso dizer isso aqui, gente. Está me inquietando. Sempre os dois têm responsabilidade. Mas a gente sempre justifica no outro. Igual Adão fez. Eu justifiquei muitos anos no Alberto. Ele justificou muito tempo em mim. Mas quando Deus deu a revelação de que os dois tinham feito errado, nós conseguimos nos perdoar e vivermos felizes. Precisamos abrir o nosso coração e a nossa mente
para que o Senhor fale ao nosso coração. A palavra de Deus é muito clara e ela é cirúrgica. E ela, às vezes, abre ferida para curar. Álvaro, sem anestesia, às vezes, né? Às vezes, sem anestesia, passaram pela mesma experiência que nós. E um outro princípio? É a união. Unidos na morte, na dor, na tristeza, na saúde. Isso nós temos que entender. Casamento foi feito para ficar casado. Se acontece alguma coisa, às vezes nós colocamos a culpa em Deus. Mas muitas vezes a culpa não é de Deus. A culpa é nossa. Sem peso para a gente erra na vida mesmo. Funciona assim. Mas quando algo não vai bem na minha vida, eu tenho que reconhecer o meu erro e não culpar Deus por aquilo que está acontecendo. Então, o semear e colher é um princípio da natureza. E Deus nos cria para vivermos unidos, vivemos juntos. Olha, a gente quebrou os azulejos. A gente colheu o fruto disso por muitos anos, mesmo depois de que voltamos. É um semear e colher. Mas nós entendemos que Deus nos uniu para que nós ficássemos unidos, juntos. Independente dos conflitos, independente das diferenças. E um outro princípio que fala dessas diferenças é o princípio de individualidade. Deus fez macho, macho, fêmea, fêmea. Tanto sexo quanto gênero. Macho, macho. Né? O homem é diferente da mulher. O cérebro do homem é diferente do da mulher. O corpo, a pele, A forma de pensar. Hormônios, interno e externo, a forma de pensar, a forma de sentir. Homens e mulheres são diferentes. Cada um tem a sua particularidade. E o Alberto não vai pensar como eu penso. Eu preciso dizer para ele como eu penso. E a comunicação entra nesse espaço aqui. Se eu sei que o Alberto é diferente de mim e que ele não pensa como eu penso, que ele não sabe o que eu sinto, que ele não sabe o que eu quero, eu preciso dizer. E às vezes a gente não diz, a gente fala assim, mas tu não sabe o que eu quero. Tu não me conhece. Ou espera para DR. Ou espera para DR. E também isso implica em observação. Eu quero conhecer o meu marido, eu vou observá-lo. Não é só a responsabilidade de eu dizer para ele o que eu quero, mas também de observá-lo, dele me observar, para saber o que eu gosto. A gente faz uma brincadeira, eu e o Alberto, 3 minutos. A gente faz uma brincadeira, eu e o Alberto, assim, a gente vai na frente de uma loja e eu pergunto para ele, o que tu compraria para mim? É um teste. Mas eu digo para ele, sem olhar o preço, o que tu compraria? Eu tenho que dizer sem olhar o preço, é verdade. Olha, guarda a minha nudez aí, né? E por último, é o autogoverno. Eu quero falar uma questão de autogoverno um pouquinho diferente. Porque quando autogoverno é autoexplicativo, né? É quando eu tenho essa capacidade de me governar. Mas eu quero falar do autogoverno em relação ao outro. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, não, eu vivo casado, independente se sou feliz ou não, eu tenho que... faz parte da infelicidade do casamento. Eu não sei de onde tira isso aí não, viu? Eu também não sei. Não. Mulheres que ficam caladas por muitos anos, vivendo debaixo de subjugação. Homens também. O segredo do autogoverno em relação ao teu cônjuge, essa é a atenção, solteiros também. Nós temos que inverter. Eu não tenho que buscar me controlar nos meus desejos, buscar minha justiça, eu me controlar nisso. Não, o que eu preciso fazer é pensar assim, olha, se fazê-la feliz. Eu abro mão da minha felicidade pela felicidade dela. Ah, estou ralado, né? Não, porque ela vai também abrir mão da felicidade dela
em prol da minha. Então nós vamos viver um para o outro. Esse é o ideal de Deus. Porque Deus não criou um negócio chato, gente. Um relacionamento que é só DR, só confusão. Não, é um negócio legal, casamento é legal. Jovens, casamento é legal, tem que casar mesmo, tem que pensar em casar. Descansa, trabalha, estuda e descansa. É legal, dá para ser feliz. Mas tem problema? Tem, porque nós somos diferentes. E porque nós somos diferentes, nós nos perdoamos. Mas faça a tua esposa feliz. Faça o teu marido feliz. E vocês vão ser felizes. E é muito importante, né, essa questão do autogoverno, porque não só do autogoverno, mas de todos esses princípios, nós temos um número muito grande de pessoas que vivem infelizes nos seus casamentos e nas suas famílias e não falam, não dizem, não trazem. Todo mundo precisa de uma rede de apoio. Esse é um propósito de Deus para a criação do homem, para a criação da mulher. É que a gente se relacione, é que a gente tenha relacionamento de amigos, é que a gente tenha Nós somos uma família de Deus aqui. E às vezes o nosso casamento não está indo bem, foi o que aconteceu com a gente. E a gente não buscou apoio, a gente não buscou ajuda. A nossa igreja tem um ministério de casais. E a gente sabe que tem muitos casamentos que acabam e não ficam legal, porque as pessoas demoraram para buscar ajuda. As pessoas não vão, não falam, não abrem seus corações. Mas eu orei, eu fiquei orando, mas ali as coisas continuaram ali. Deus fez a igreja, Deus estabeleceu a igreja, uma instituição de Deus, a igreja de Cristo, para que a gente pudesse ter comunhão, para que a gente pudesse ter convivência, para que a gente pudesse abrir o coração. Tiago que diz que quando eu confesso os meus pecados, quando eu falo das minhas dores, das minhas angústias, para o outro eu sou curado. E assim como Eva, onde ela foi enganada? Naquilo que ela tinha segurança, que ela dominava. Então, às vezes, nós nos enganamos nos nossos relacionamentos conjugais. Não, eu sei como lidar, eu conheço, eu vou, e às vezes não dá. Às vezes falha esse negócio. Nós vamos por um caminho muito perigoso, que pode dar certo, mas que pode dar errado. É muito importante, né, que a gente fala de papéis, de funções. Eu sei que está terminando, mas eu preciso, o Espírito Santo está me incomodando. Eu preciso dizer isso aqui. Né? Nós falamos de papéis, de homens, de mulheres. Dentro da nossa igreja tem muita mulher sendo subjugada. E muitas meninas acreditando que elas vão se casar e o homem pode fazer o que ele quiser. E que ela deve obediência cega a esse homem. Isso não é de Deus. Quem deve obediência cega, talvez, são os filhos. E não é uma autoridade violenta. Pais, não sejam violentos com seus filhos. Isso não é de Deus. Precisou vir um estatuto da criança e do adolescente, estabelecido por homens ímpios, para dizer que bater em criança é crime. Precisou vir uma lei Maria da Penha para dizer que bater em mulher, para dizer que ofender a mulher, que dizer coisas que diminuem a sua moral é crime. Precisou um ímpio se levantar. Mas essas coisas acontecem na igreja de Cristo. Porque as mulheres leem lá em 1 Pedro 3, que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, como Sara chamava Abraão de Senhor. E aí a mulher fica assim, não posso falar nada, porque ninguém na igreja vai me entender. Não entende o texto. Não entende o texto. O cabeça da família é Jesus. E Jesus é amor. Ele é amor. E o homem tem que ser Cristo na sua casa. Tem que morrer pela sua mulher, mesmo que ela for muito ruim. Não é se ela for boazinha, não. Porque se
Se fosse assim, Jesus não precisaria ter morrido na cruz no nosso lugar. Grande é esse mistério, diz em Efésios. Quando diz que o marido é comparado a Jesus e a esposa é comparada à igreja. A igreja, ela é coberta pelo sangue de Jesus. Ela é santificada pelo Senhor a cada dia. Não é subjugada. O Senhor nos recebe como igreja, mesmo que a gente estiver muito podre. O Senhor perdoa todos os nossos pecados. Todos. Até o pior que tu acha aí que tu está no teu coração escondendo, Deus sabe. Pode confessar, Ele vai perdoar. Agora, quem é o marido que não perdoa a sua esposa? Que não a cobre, que não a consola, que não faz um carinho nela, que não a ama? Marido, se tu fizer isso pela tua esposa, ela vai ser a melhor. Sabe, no relacionamento, não é um relacionamento de buscar direitos. O relacionamento conjugal é um relacionamento de abrir mão de direitos. Eu quero tudo pela minha esposa. Ela quer tudo por mim. Isso só é possível por amor. Qualquer coisa diferente disso não é princípio de Deus. Deus criou para nós termos relacionamentos felizes, saudáveis, sadios, buscar a felicidade um do outro. É isso que Deus criou, não criou outra coisa. Nós distorcemos tudo, porque nós não acreditamos na soberania de Deus, nós desrespeitamos a individualidade, nós temos caráter corrompido. Não entendemos uma só carne. A união é uma coisa relativa. E aí nós colhemos frutos. E não foi isso que Deus fez para mim e para a tua vida. Ele nos fez para sermos felizes. E a felicidade que Deus tem para nós não é aquela que nós achamos que é capaz, que nós somos capazes. A felicidade que Deus tem é aquela que nós não podemos alcançar sozinhos. E eu quero falar rapidamente. Nós nos separamos. Ficamos 4 anos e meio separados. Judicialmente. Nós comparecemos no juiz. Assinamos o divórcio, que na época não era esse nome. Ficamos, depois da assinatura do divórcio, mais 4 anos divorciados. Nós estamos aqui. Então Deus pode sim trazer a felicidade onde tu acha que não é possível. Sabe por quê? Amém. Nós temos o Deus do impossível. Amém. Deus que faz mesmo onde nós não vamos. E é lá onde nós não conseguimos é que Ele está atuando. Tu tem que ter fé nisso. Tu tem que crer nisso. Descansa no Senhor. Nós nos divorciamos. Ela morava em São Paulo e eu morava no Rio de Janeiro. Mudei para Porto Alegre, 1.100 quilômetros de distância. Ficou noivo. Ô, Nê, eu não era para chegar nessa parte. É só para manifestar mais o milagre de Deus. E Deus mudou o quadro. Mudou. Mas tem que ter fé. Tem que acreditar. Se o teu casamento acabou, acredite que Deus é o Deus do impossível. Amém. Se o teu casamento não está legal, acredite que Deus é o Deus do impossível. E pode atuar aonde nós já não conseguimos mais. E onde tu deixa Deus atuar? Não confie na sua habilidade, naquilo que tu domina. E nem no que os teus olhos veem. É Deus. Amém. Eu gostaria que vocês ficassem em pé, nós vamos encerrar. Nós queremos orar. Então, se tu está com o teu cônjuge
Aqui